Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a 2 perguntas. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a apresentação será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes podem escolher qual idioma ouvir, selecionando o idioma no botão Interpretação e o idioma da apresentação, clicando em Tela de apresentação português no topo. Agora, farei um anúncio curto para os participantes que nos acompanham em inglês. This conference is being conducted originally in Portuguese. To switch, please press the interpretation button on the platform, and then select the English language for English presentation. Click on the top to view English presentation screen. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeita a mudanças. E estão presentes conosco hoje o senhor Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o senhor Cristiano e o senhor Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no segundo trimestre de 2025. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir. Obrigado. Bem-vindo a todos ao nosso call de resultados referente ao segundo trimestre de 2025. Tá? Como, só relembrando um pouco o formato, eu vou fazer alguns comentários agora em relação ao volume, receita e visão geral do negócio nesse primeiro semestre, ou especificamente no segundo trimestre. Depois eu volto, depois da fala do Marcos Ivo, explicitando um pouco os números, eu volto repassando com vocês aquilo que a gente chama de farol para o terceiro trimestre, e na sequência vamos para as perguntas e respostas. Então, vamos lá. Momento especial, queria ressaltar a todos e deixar claro que a gente tem chamado de momento de colheita, fazendo aqui também um paralelo com a nossa própria atividade florestal, tá? A companhia está absolutamente focada em todos os seus níveis para a gente potencializar a nossa geração de caixa com essa visão estrutural que vocês sabem que deve ocorrer no médio prazo, com volumes de ramp-up da máquina 28, toda o parque industrial da Klabin partindo por um momento, e aí eu faço referência não só à troca da caldeira de Monte Alegre, que vai fazer com que esse site se torne um site estado da arte após esse período de investimento, mas principalmente, aí sim, trazendo os grandes investimentos que nós fizemos, estruturando essa companhia para fazer frente a qualquer circunstância, né? Eu começo a falar como produto desse momento de colheita que a gente vive hoje, eu começo a falar rapidamente dos grandes investimentos que a gente executou nos últimos 4 anos, referenciando aqui o Puma 2, né? Eu acho que, para quem acompanha essa companhia há 15, 20 anos, sabe a importância que uma máquina moderna de kraftliner, podendo fazer gramaturas competitivas em qualquer lugar do mundo. Essa máquina 27, como vocês bem sabem,
foi uma máquina em estado da arte, uma máquina hoje que é competitiva em qualquer geografia do mundo. Depois fizemos a máquina de cartão, a máquina robusta, a máquina que está preparada para fazer indiscutivelmente o high-end do setor, o produto mais qualificado do setor inteiro de papel e celulose, é uma máquina altamente qualificada. Essa máquina é flexível, de novo, referenciando aos que acompanham a companhia há mais tempo, ter a máquina 27, a máquina 28, com capacidade aproximada de quase 1 milhão de toneladas, com produtos de referência de qualidade, custo-caixa, entende bem a robustez que tem esses dois produtos em mercados diversificados, como vocês bem sabem, e de alimentos e higiene e limpeza, tá? No mundo todo, tá? Na sequência, quero lembrar do Figueira, quero dizer para aqueles que tiveram a oportunidade de visitar, aquilo que nós chamamos hoje, com muito orgulho, de um dos sites mais modernos e automatizados do mundo em papelão ondulado. São duas onduladeiras extremamente eficientes. A gente consegue, numa logística altamente inteligente, ter um nível de expedição naquele site, fazendo com que o seu custo de conversão seja um dos mais baixos do mundo, certamente melhorando demais a própria Klabin, dos sites que ela tinha, né? A gente acredita muito nesses grandes sites por região do Brasil, e sem dúvida o Figueira teve um papel essencial nesse contexto, melhorando a competitividade da conversão e sempre, né? Eu acho que cada vez mais vai ficando claro, uma fala que já dura aí alguns anos que eu falo, sempre a conversão ela é desenhada e qualificada na estratégia da companhia para proteger o ROIC da companhia, né? E a conversão tem feito um papel essencial e o Figueira foi um grande exemplo disso, né? Rapidamente eu queria passar, eu estou fazendo um histórico um pouco maior aqui, mas não vou cansar vocês com isso, mas estando no tema papelão do lado, eu queria lembrar a todos que a aquisição da International, o negócio de embalagem da International Paper no Brasil, mostra que a Klabin está preparada para fazer, como eu falei, investimentos orgânicos robustos, como foi o Puma 2 e como foi o Figueira, e num track record que vocês conhecem bem de qualidade de execução, mas também é uma companhia preparada para fazer M&A. Então, por favor, sempre se lembrem que, às vezes, a gente qualifica uma empresa como modelo A ou modelo B. Queria, acho que, trazer vocês para a reflexão que a companhia mostrou uma visão e um gerenciamento em meio a um M&A tão importante, mantendo, num primeiro momento, market share, e num segundo momento, que aí, somado ao projeto Figueira, eu trago essa informação para vocês, que vocês devem estar acompanhando, Klabin ganhando market share em papel ondulado de forma robusta em grandes contas, em grandes clientes, ao mesmo tempo que ganha preço com prêmio sobre a inflação. Eu venho dizendo isso para vocês, que o papel ondulado, a gente está indo para o 8º ano, registrem isso, 8º ano, com crescimento de preço, com prêmio de preço sobre a inflação. Isso se dá não só pela qualidade e pela melhora do nível de serviço que a gente atingiu em papel ondulado, mas também pela competência de administrar um M&A de forma eficiente que a gente executou. Por fim, fechando aí esse período de investimentos forte que nós fizemos, queria trazer o projeto KIT. A Klabin, eu sempre digo a vocês que o nosso grande diferencial, numa primeira avaliação da companhia, é a fibra longa. A companhia acredita muito na fibra longa. Só ter a fibra longa não bastaria, né? Então, a partir da fibra longa, a gente tem que ter gente, visão e processos, né, para poder fazer produtos, como eu falei, high-end, como os qualificados na máquina 28 e outros, mas tendo a fibra longa, né, tendo pinos, tendo gente, tendo equipamento, tecnologia e processo, a gente consegue fazer da companhia uma companhia
diferente de qualquer outra companhia, globalmente falando, é, pela competitividade da fibra longa. Desculpa a pretensão, mas eu queria lembrar a todos que porquê que, na minha visão, a companhia é diferente de todos. Porque ela tem o melhor custo-caixa do mundo, nas duas fibras, extremamente competitiva e aprovada em produtos como vocês, eu sempre trago para vocês, produtos que em cada segmento, eu posso citar o Fluff, com o Fluff de fibra longa, posso citar o LPB, como sempre trago no caso das cervejas, dos leite, perdão, do leite, do alimento líquido, e no caso da cerveja com o seu K. Então, a companhia ela é essa combinação. Por isso que eu trago o KIT. A aquisição, ao fim desse ciclo forte de investimentos, que a gente vem relembrando a todos, acho que o momento é apropriado, ao final do KIT, a gente não só supre toda a nossa necessidade de fibra longa, mas traz também, numa visão mais de longo prazo, volume de terras, que vocês sabem, já explicamos como a gente vai monetizar isso, ou abrir oportunidades para o futuro para investimentos. No entanto, eu fecho esse parágrafo, um pouco longo, peço desculpas, mas para dizer que por que eu me referi ao momento de colheita? Todo esse ciclo de investimento muito pesado, como vocês sabem, tivemos outros aqui, intermediários, mas que dão capacidade de décadas da companhia, como, por exemplo, o Porto de Paranaguá, que eu sempre cito, e outros, né? A gente tem sobrecapacidade instalada de volume portuário, caso a gente necessite fazer mais exportação, que vai ser, inclusive, de significativa importância agora ter mais capacidade no Porto de Paranaguá para as metas e objetivos que a gente tem desenhado não só para o terceiro trimestre para frente. Então, todos os investimentos colocaram a companhia no momento de colheita. Tá? A gente está bastante focado em tendo executado todos os investimentos. Como vocês sabem, ainda falta, mas está no track record tradicional da Klabin de entrega e execução. Ainda falta a caldeira, que em breve vai trazer benefícios para o site de Monte Alegre, mas somado à caldeira e os investimentos feitos que eu falei, o Puma 2 com as máquinas 27 e 28, o Figueira com uma grande máquina de conversão e o KIT trazendo fibra suficiente para fazer frente a toda a nossa necessidade e ainda oferecer visão de monetização ou visão estratégica para o futuro, isso faz da Klabin um momento especial para nós executivos de executar muito bem tudo aquilo que a gente investiu e agora a gente oferece como colheita. Essa colheita significa exatamente para os acionistas em geral da companhia que a gente volta com esse foco na eficiência, tem uma porção de trabalhos qualificados sendo feito na companhia nesse período tão incerto de condições macroeconômicas. A gente está bastante voltado para a eficiência interna, tá? De novo, quero chamar a atenção para vocês, repetindo aqui aquilo que eu sempre tento, nos últimos anos, aí, pelo menos fazer com que o olhar de vocês vá para isso. Queria só ressaltar o aumento da receita líquida no período, que foi brilhante, 2T em relação ao 2T24, mas sempre colocando lupa em papelão do lado. Né? Olhem para aquilo que é o nosso, vamos falar, principal item nesse momento de crescimento de receita, conseguindo executar em cima de exemplos que eu acabei de dar nesse parágrafo inicial que eu dei, mas nós estamos executando uma estratégia de ganho de volume e preço. Eu repito, peço perdão à insistência. Quem acompanha a Klabin mais tempo sabe o quanto esse tema, há 10 anos atrás, era controverso. Olha o que a Klabin vem fazendo nos últimos 8 anos, com foco sempre nas grandes contas, nível de serviço, investimentos de ponta, sempre com a visão de proteção do nosso ROIC. A integração em papelão do lado e sacos tem demonstrado uma eficiência que reforça aquilo que a gente vem falando para vocês há muito tempo. Quando a gente chamava
da flexibilidade de negócio da companhia, no que esteve tão claro o que a gente vem entregando a vocês nesse momento, tá, de execução. Por fim, antes de passar aqui para o Marcos, queria chamar a atenção pelo brilhante trabalho que tem sido feito pela área financeira, uma robusta posição de liquidez, cada vez mais essa visão conservadora, no melhor sentido da palavra, de posição de caixa da Klabin, e não só a posição de caixa, mas principalmente um perfil de dívida alongado. A gente, toda vez que a gente cheira, seja qual for o indicador que a gente procure estudar, toda vez que a gente cheira alguma instabilidade à frente, a gente sempre se mantém muito robusto, fazendo com que, principalmente agora, no momento que a gente chama de colheita, vocês estão acompanhando o fluxo de caixa livre da companhia, a gente tem um par de anos para desalavancar a companhia, mas com uma posição de retaguarda, uma posição de liquidez muito robusta e alongada para passar por esse período sem nenhuma dificuldade. Tá? Eu encerro por aqui nesse momento, trago o Marcos para detalhar para a gente e voltamos aqui com os faróis para o terceiro trimestre. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos e a todas por estarem conosco aí mais uma vez. Na nossa apresentação, na página 4, começando pelo volume de vendas, que atingiu 1.011.000 toneladas no segundo TRI, aumento de 2% quando comparamos com o segundo trimestre de 2024. Esse aumento é explicado principalmente pelo avanço nas exportações de celulose e pelo crescimento de vendas de papel ondulado, já bem explorado aqui pelo Cristiano. A receita líquida no primeiro trimestre atingiu 5,3 bilhões de reais, incremento de 6% na comparação anual. Esse aumento foi puxado pelo maior preço de kraftliner e embalagens e também pela desvalorização do real frente ao dólar, mostrando mais uma vez aí a força do modelo de negócio da Klabin via sua flexibilidade e integração. O EBITDA ajustado alcançou 2 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, estável em relação ao ano de 2024. Avançando à página 5, o custo caixa total por tonelada foi de R$ 3.148 no trimestre, uma redução de 5% na comparação sequencial versus o primeiro TRI deste ano. Essa melhora do custo caixa é reflexo principalmente dos menores gastos com químicos e redução nas despesas gerais e administrativas, um foco importante nosso, parcialmente compensado pelo aumento nas despesas de vendas. Avançando ao slide 6, a Klabin encerrou o segundo trimestre de 2025 com dívida líquida de 28 bilhões de reais, redução de aproximadamente 2,5 bilhões de reais em relação ao final do primeiro TRI deste ano. Essa redução é explicada pela valorização do real em relação ao dólar no período, pelo recebimento da segunda parcela do projeto Platô e também pelo fluxo de caixa livre positivo no trimestre. A alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustada em dólares, encerrou o trimestre em 3,9 vezes, estável em comparação ao primeiro trimestre e dentro dos parâmetros estabelecidos na nossa política de endividamento financeiro. Avançando à próxima página, a liquidez da Klabin segue robusta, encerrando o trimestre em 10,8 bilhões de reais. Essa liquidez é composta por 8,1 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo não sacado. Já o prazo médio da dívida encerrou o trimestre em 86 meses, com custo da dívida em dólar de 5,4% ao ano. Indo para a página 8, no período a Klabin gerou fluxo de caixa livre positivo de 134 milhões de reais.
Esse resultado mostra o momento atual da companhia, que tem total foco no ramp-up de produção do Puma II, disciplina de custos e CAPEX, com a consequente geração de fluxo de caixa livre e posterior desalavancagem. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 3,2 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 12,6%. Passando à página 12, os proventos distribuídos aos acionistas nos últimos 12 meses totalizaram 1 bilhão e 426 milhões de reais. Esse montante representa um dividend yield de 5,7%. Destaco a aprovação no dia 5 de agosto pelo Conselho de Administração de pagamento de dividendos no montante de 306 milhões de reais, que serão pagos agora no dia 19 de agosto. Devolvo aqui a palavra ao Cristiano, que trará mais detalhes sobre as tendências dos nossos negócios. Obrigado, Marcos. Então, finalizando aqui, para a gente poder ir para o bate-papo das perguntas e respostas, fazer alguns comentários sobre aquilo que a gente chama de termômetro de mercado, ou farol, como a gente chama aqui internamente, tá? Então, só relembrando, eu vou falar por coluna, né? Então, primeiro eu vou falar sobre todos os mercados, depois eu vou falar na sequência sobre volume e depois a gente dá a nossa visão de tendência de preços para o terceiro trimestre. Então, começando aqui, seguindo a coluna mercado, tá? A gente vê a fibra curta como demanda, né, estável, tá? Tudo que a gente tem sentido de tendência de consumo que vocês vão falar do ponto de vista estrutural, a gente tem acompanhado. Eu posso falar aqui um pouco de 20 anos de China, com 20 anos de China com efeito no tixo no mundo, né? Eu sempre gosto de trazer as questões estruturais, porque tira a gente desse período cheio de nuvens que nos encontra, né? Então, do ponto de vista de mercado, a gente vê a Ásia expandida, muito segura na sua condução, pelo menos nos grandes números macroeconômicos, e essa tendência estrutural que veio de décadas do consumo de tixo se mantendo e expandindo para outras regiões, como eu chamo de Ásia expandida, e uma grande expectativa para outras regiões do mundo. Então, só tirar qualquer, pelo menos na nossa cabeça, tirar qualquer preocupação, muito pelo contrário, né? É um produto vencedor no longo prazo, como sabem, sempre se referenciando à questão estrutural. Especificamente no 3T, a gente vê uma demanda, sim, estável em relação ao 2T, o que não traz nenhuma ameaça com essa visão estrutural. Então, combinando aí uma visão de curtíssimo prazo do 3T com uma visão de longo prazo para manter aqui os pilares da companhia. Quanto ao Fluff, falando de mercado no 3T em relação ao 2T, Fluff segue forte, é um produto, a gente já elabora há muito tempo, o produto é vencedor, a gente tem a fibra longa, a gente não polemiza, muito pelo contrário, a gente acredita também na fibra curta por Fluff, inclusive a gente usa parcialmente alguns produtos, o blend que o cliente desejar, mas a gente aposta, vamos falar assim, né? No Fluff 100% de fibra longa para um grupo de produtos e para um grupo de mercados. E esse mercado continua, é um mercado na sua grande maioria, de renda, de boa renda, né, ou de alta renda. A gente foca bastante no que vocês conhecem como fralda geriátrica, ou aquilo que no passado chamávamos de terceira idade, assim por diante. Essa é em vários lugares do mundo, cada vez mais a gente percebe isso em visitas que vocês possam fazer mundo afora. Sempre passem numa farmácia, por curiosidade, olha
o espaço dedicado a esse produto no mundo, né? Então, a gente continua muito seguro. E voltando, eu sempre tenho essa mania de ir para o longo e para o curto, né? Voltando para o curto prazo, não há nenhuma, para o 3T, não há nenhuma ameaça que faça sentido, que traga algum sentido ruim, de expectativa ruim para a Fluff, muito pelo contrário. Poderia, inclusive, elaborar aqui com alguns fechamentos recentes que nós tivemos no Hemisfério Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, e a gente segue muito certo desse produto, com uma boa expectativa, portanto, se mantém, do ponto de vista de mercado, um produto ganhador, é um produto que a gente aposta muito no futuro, como vocês sabem, na Klabin, né? Para a Klabin. Em cartões, a gente vê um leve incremento por período mesmo, terceiro trimestre. Essa fala, eu vou ser breve nas demais, mas tanto cartões quanto Kraft e papelão ondulado, principalmente esses três produtos, na visão de mercado, o terceiro trimestre, ele traz essa questão da sazonalidade, que é a preparação para as festas de final de ano. Como vocês sabem, a gente vê uma visão de mercado positiva em relação ao 2T. Como eu falei, não vou repetir a questão da sazonalidade para o Kraft, seguindo os mercados. No entanto, a gente precisa elaborar no Kraft um pouco mais e trazendo uma informação que certamente vocês acompanham. Os Estados Unidos como grande vendedor de kraftliner no mundo, né? Kraftliner esse que a gente sabe que é, na sua maioria, integrado em papelão ondulado nos Estados Unidos. E quando o mercado de papelão ondulado nos Estados Unidos enfraquece de alguma forma, a gente enxerga esse kraftliner sendo destinado para fora dos Estados Unidos, né? Nesse momento, pelo menos, não vou elaborar ainda a questão do tarifácio, para não complicar aqui a nossa visão, mas, então, a despeito da sazonalidade que deveria ajudar o liner, a gente vê um maior volume americano, até então, indo para fora dos Estados Unidos, agora, principalmente nas últimas semanas, mas que, ainda elaborando sobre o liner, a gente, pensando no terceiro trimestre, pode ter o efeito de fechamentos. A gente tem pelo menos 2 milhões de toneladas de fibra virgem anunciado de fechamento, grandes fábricas nos Estados Unidos. Isso pode trazer algum efeito de mercado. Se esse liner sai de mercado, ele pode, vamos falar assim, compensar essa sobra de liner americano que teve, vamos falar, que aconteceu até agora, em função da queda do papelão ondulado, 1,7% menos papelão ondulado expedido no primeiro semestre de 25 em relação ao primeiro semestre de 24. Sei que essa resposta é um pouco... Depois a gente pode elaborar um pouco nas perguntas e respostas, principalmente com a ajuda dos diretores, nesse caso especificamente com o Soares, mas visão de mercado de liner, tem muitos fatores aí que a gente precisa elaborar um pouco. Novamente, deixamos aqui para perguntas e respostas, tá? Papelão do lado mais simples, a gente vê demanda forte, o Brasil vem bem, tem ganho de renda nos últimos anos, a gente tem sentido isso na pele, algum efeito de inflação agora mais recente tem piorado, vamos falar, o ticket de compra, a despeito do ganho de renda, a gente tem sentido que a inflação tem batido um pouco no ticket de compra. No entanto, para a Klabin, os volumes, como nós já citamos algumas vezes aqui, alguma dedicação que a gente tem feito desde a aquisição da International Paper, e principalmente no investimento Figueira, muito foco em grandes contas. A gente quer ser a grande referência na América Latina em termos de nível de serviço para grandes clientes, e a gente tem obtido muito sucesso nisso. Portanto, seja pela estabilidade do nosso atendimento, seja pelo período sazonal do 3T, que é sempre melhor do que o 2T,
a gente espera um mercado forte de papelão do lado no 3T. Sacos a gente enxerga estabilidade em relação ao 2T, ok? Falar agora da segunda coluna, rapidamente, para a gente seguir para as perguntas e respostas e poder discutir um pouco. Fibra curta estável em relação ao 2T de 25, volume de fluff estável em relação ao 2T de 25. Cartão, a gente sim tem alguma insegurança aí por circunstâncias geopolíticas ou macroeconômicas, mas a gente tem uma boa expectativa para no 3T, tem alguns produtos importantes para esse período do ano e a gente tem uma boa expectativa de mercado interno, de cartões para mercado interno no 3T. No liner, aí sim eu quero fazer referência ao início da minha fala, antes ainda da fala do Marcos Ivo, falar da máquina 28. Né? Quando a gente traz o exemplo na prática, a gente reforça essas visões mais conceituais que a gente dá. Né? A máquina 28 aqui em Kraftliner tem desempenhado um papel importantíssimo, trazendo o Kraftliner que pode acessar hoje com essas duas máquinas, como vocês sabem, a 27 e a 28, a gente pode acessar qualquer mercado do mundo pelo range de gramatura. E agora, nesse momento, a gente vê um volume forte no 3T de liner na Klabin, a gente buscando estabilidade e, em alguns casos, aumento, e em outros, manutenção de mercados que a gente entrou, como América Central, Filipinas, Índia e China, e muito usando essas duas máquinas que eu citei. Tá? Os volumes do papelão do lado, crescimento consistente, como eu falei, e não vou ser repetitivo aqui com vocês, a gente está bastante seguro no mercado de papelão do lado para a Klabin no Brasil. Tá? Já em sacos, a gente vê uma ligeiramente superior. Aqui conversa um pouco com o que a gente está fazendo em liner, a gente tem buscado volume em novos mercados, então, portanto, a gente deve ter aqui uma melhora. Por fim, falando da última coluna de preços, uma leve tendência aqui de queda na fibra curta, mas aqui eu queria elaborar um pouquinho rapidamente com vocês, depois vocês vão ter oportunidade de conversar com o Nico aqui sobre isso também, tá? Eu sempre lembro que vocês certamente fazem essas contas, que é a forma mais objetiva, no meu ponto de vista, para olhar, pegar o piso de preços históricos, colocar, sim, a inflação americana, para mim, continua sendo a grande referência do mundo para custo caixa de celulose, e se a gente fizer essa conta, os $380 aí, eu sempre falo do preço porta da fábrica, tá? Sempre, tá? Então, esses $380 que a gente enxergou em meados do ano passado, ali por volta de maio, tá? Colocando a inflação, os preços hoje praticados, principalmente no mercado da China, mostra que a gente está na mesma condição de preço. Né? Os $400 de hoje é os $380 do ano passado. Então, portanto, enxergo sim que a gente bateu no piso, pelo menos no mercado asiático, a diferença entre China e Europa diminuiu bastante, então eu sempre considero a Europa tem uma inércia em relação ao que acontece na China, mas sempre com algum efeito, pode abrir ou fechar essa boca de jacaré, mas a gente enxerga hoje no piso. Tá? E esse piso ele vai ser percebido no terceiro trimestre, então, portanto, terceiro trimestre comparado com o segundo trimestre, a gente vê uma tendência de queda ainda, no entanto, batendo esse piso aí de preço que a gente chama no terceiro trimestre. Tá? Quanto ao fluff, descendo então, aí, mas seguindo na mesma coluna, falando dos vários mercados, uma perspectiva de estabilidade de preços, não há nenhum evento que ameace preços do fluff no curto, no médio ou no longo prazo. Né? Já elaborei bastante sobre o fluff aqui com vocês. Tá? Cartões, a gente vê estabilidade de preço agora para o
o terceiro trimestre em relação ao segundo. No caso do liner, do kraftliner, a gente vê uma leve redução. Me referencio aqui aos mercados que a gente acabei de citar aqui na coluna de volumes. A gente tem buscado mercados. Isso no mix pode ter um efeito aqui de uma pequena queda no liner, tá? Papelão do lado, a gente vê estabilidade de preços no terceiro trimestre, mas sempre lembrando que no ano a gente tem executado um prêmio importante sobre a inflação, tá? E no caso de sacos industriais, também uma leve queda do preço médio aqui do mix, em função de mix. Acho que vocês, se tiveram oportunidade de ler o artigo que o Marcos, a entrevista que o Marcos deu ontem para um dos jornais aí de grande circulação nos mercados, a gente teve o efeito do tarifaço foi muito pequeno na Klabin, menos de 2%, e esse efeito aconteceu principalmente no mercado de sacos. Se vocês lembrarem, o mercado de sacos, ele lá na crise de 2014, 15 da construção civil, a gente tinha se preparado para diversificar e então saímos da construção civil no Brasil e elaboramos para outros mercados. Fizemos isso de forma muito eficiente. Isso foi um feito na Klabin, né? Executado pelo nosso diretor de negócio hoje, o Douglas Dalmasi. A gente essa estratégia que foi vencedora vai sentir o impacto do aumento de taxa dos Estados Unidos. No entanto, eu queria trazer a boa notícia para vocês que na verdade o volume foi mais que compensado com outros mercados que a gente não tinha capacidade para atender. A gente privilegiava o mercado americano por preço, mas uma vez tendo ocorrido a aplicação da tarifa, a gente se volta a mercados que a gente não tinha capacidade de atender. Portanto, todo o volume, todo esse 2% afetado, já está alocado em outros mercados. Assim que a gente implementar a nossa estratégia de qualidade de serviço nos mercados que a gente costuma expandir, a gente, num segundo momento, recupera preço também. Então, esse efeito vai ser, a princípio, a visão de hoje, esse efeito vai ser nulo na Klabin em relação ao tarifaço, tá? Eu, nesse momento, encerro os faróis e a gente parte, então, para as perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. E nossa primeira pergunta vem de Leonardo Correia, BTG Pactual. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Dois pontos aqui, Cristiano, só para pegar dois pontos que você explorou bastante na introdução, né? O primeiro ponto com relação ao papelão do lado, né? Você falou sobre 8 anos de aumento real de preço, falou de ganhos de market share e falou de certa forma que a gente talvez no mercado subestime essa capacidade da Klabin de continuar com preços né, altos e capturando market share, como vocês têm feito aí ao longo dos últimos trimestres, né? Eu queria colocar um ponto adicional, né? Assim, quando você olha a competição, né, e eu sei que a Klabin tem um modelo de negócio diferente e é muito menos exposta à Apara, mas a Apara, obviamente, está subindo de uma forma muito expressiva aí, acho que mais de 70% ano contra ano. E isso, obviamente, tem um impacto muito grande na cadeia toda, né, dos competidores. E eu queria que você explorasse um pouco como isso tem ajudado a Klabin com os repasses. E se você pudesse quantificar, dentro do possível, aí, que tipo de magnitude de aumento a gente está vendo, também ajudaria. O segundo ponto, ainda também, Cristiano, nesse seu comentário, que tem sido uma temática que vocês têm levantado, a gente, do nosso lado, também tem levantado isso em alguns relatórios, que é essa temática da colheita, né, da Klabin, depois de um ciclo, principalmente Puma 2 e Figueira, né, assim,
que agora os projetos estão maturando e, obviamente, a empresa está se beneficiando dessa entrada de caixa, né? É, até quando fica esse momento da colheita e quando que vocês vão virar a chave aí para ciclos de investimento? Eu sei que tem um projeto, obviamente, que vocês têm contemplado, né, mais adiante, mas eu queria só entender um pouco o timing das coisas aí um pouco melhor, se alguma coisa mudou na análise da companhia para quanto tempo dura aí essa colheita e quando vocês virariam a chave para crescimento de novo. Obrigado. Obrigado, Léo, pela pergunta. Então, começando aí pelo papelão ondulado, acho que é isso. Acho que com todo respeito, eu acho que o mercado subestimou, mas eu acho que isso tem mudado, eu estou bastante empolgado com isso. A nossa estratégia no papelão ondulado, principalmente com a aquisição da International Paper, isso teve um efeito importante no contexto, e com os investimentos do Figueira para poder fazer frente a essas grandes contas, né? O papelão ondulado ele era subvalorizado no Brasil em dólar, ele tinha um preço inadequado pelo nível de serviço e pela qualidade que a gente oferecia. E acho que a gente tem em boas conversas com os nossos parceiros, as grandes contas. Esses dias eu vou fazer um parênteses aqui com vocês. Eu sentado com o diretor de negócio, o Douglas, a gente fez uma rápida conta ali, 70% do volume de papelão do lado da Klabin, que é mais de 1 milhão de toneladas, são contratos de 3 a 5 anos, normalmente renovados, né? Então, 70% da minha conversão, da minha integração de papéis que protegem a instabilidade de preços dos papéis, etc., portanto, protegem o ROIC, com esse preço, com o prêmio da inflação, 70% desse mais de 1 milhão de toneladas, com contratos de 3 a 5 anos. Então, a gente tem muito orgulho. Isso foi atingido nos últimos anos, com o Douglas liderando esse time, e a gente tem obtido muito sucesso. Então, papelão ondulado, acho que é um momento, sim, especial e reforça, acho que a Klabin vai ser vista, como algumas empresas americanas de muita qualidade são vistas, né? São empresas de papelão ondulado, integrada e com uma forte parceria com seus clientes, qualidade de serviço, etc. Enfim, nesse sentido, deixar de ser visto como uma papeleira e, na verdade, visto como uma empresa de serviços de embalagem dessas grandes contas, tá? Quanto às aparas, é fato, a gente viu, eu precisaria elaborar, acho que vou rapidamente aqui, mas a geração de aparas, ela tem um fator, não é um fator, mas um dos fatores é o consumo, portanto, uma derivada da renda, é medido em quilos por pessoa ano e assim por diante, tem vários outros fatores aqui. Essa geração de aparas no Brasil já demonstrou, pelo nível de volume de expedição de papelão ondulado dos últimos anos, né? Lembrando que a gente, nos últimos anos, cresceu mais de 500 mil toneladas de papelão ondulado no Brasil, né? Um fator para conversão isso em papel reciclado, por sua vez, é convertido a partir de aparas, né? O volume de apara que cresceu de consumo no Brasil fez com que, inclusive, em alguns momentos aí dos últimos anos, precisasse, inclusive, ser compensado com importações. Então, a apara está num nível de equilíbrio muito grande no Brasil. Portanto, quando a gente bate esse nível de equilíbrio de consumo e de geração, a sensibilidade de preço é muito alta, né? Então, o preço foi para níveis de R$ 1.400 no passado, pelo menos em um ano sustentou esse preço. Teve uma pequena queda agora, não tem sinais de que vai cair muito mais do que isso, da ordem aí de R$ 1.200. Então, a Para vai continuar seguindo, pressionando por custo, né? Vai continuar pressionando os fabricantes de papel reciclado, né? A Klabin tem essa possibilidade de operar mercadologicamente as máquinas de reciclado, quando a Para está alta e o preço de exportação de liner não compensa, a gente converte isso em papel ondulado, como vocês bem sabem, né? A gente vai continuar operando nesse mercado e sim é um benefício da flexibilidade. Ele é um pouco mais complexo do que o que a gente normalmente explica, mas, enfim, não sei se no código a gente consegue explorar totalmente,
mas nesse contexto a para alta apoia bastante, no caso, a Klabin. Tá? E aí, falar rapidamente do período de colheita, porque é simples a resposta, Léo. Foco absoluto em entregar fluxo de caixa livre na companhia. Nós vamos desalavancar essa companhia, como vocês nunca viram, numa velocidade incrível aí nos próximos 2 anos. Uma segurança de todo o management em relação a isso. E não está no radar nenhum investimento. O que a gente quer agora é trazer esse benefício da colheita, poderia chamar em distribuição de dividendos, que quem estiver na Klabin vai se beneficiar com isso. Então, momento de colheita, nenhum investimento no radar. Tá claro, muito obrigado, Cristiano. Nossa próxima pergunta vem de Caio Grener, UBS. Por favor, Caio, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado. Duas perguntas, pessoal. A primeira sobre os volumes de produção de vocês e o guidance de crescimento de 200 mil toneladas que vocês deram no Klabin Day do ano passado. É, Acho que a gente nota que o crescimento de produção no primeiro semestre ele foi bem baixo, né? Foi bem aquém desses níveis em patamares anualizados. E a gente consegue entender o motivo. Vocês tiveram uma certa parada de manutenção em Puma no primeiro trimestre. Tem a demanda de alguns produtos parece estar um pouquinho aquém também do esperado inicialmente. Queria saber como é que está essa projeção da companhia para a produção agora para o segundo semestre. Queria saber se vocês seguem acreditando ser possível atingir esse guidance ou se não, com qual nível de estimativa de crescimento de volume vocês estão trabalhando hoje, e se vocês pudessem passar também pelos principais drivers de uma eventual mudança que vocês tenham feito nesse outlook. A segunda pergunta, pessoal, ainda no tema de vendas e produção, sobre o mercado de cartão. Vocês estão alertando já, se eu não me engano, 1 ou 2 trimestres que o ambiente para cartões está um pouquinho mais desafiador, né? E ao mesmo tempo a gente viu que o IBA entrou com um pedido de aumento de tarifa para 35% em 3 NCMs de papel e eles são principalmente em cartão. Estão alegando aumento de importação expressiva da China, que tem muito a ver com toda essa tese de overcapacity de papel na China que todo mundo conhece bem. Queria que você explorasse um pouquinho mais esse tema de ambiente desafiador, óbvio, também tentando entender o lado da demanda, mas focando mais especificamente nesse lado de oferta e de importação. Obrigado. Obrigado, Caio. Eu vou fazer as respostas e, de novo, se não satisfaz, se eu não conseguir entregar tudo que você perguntou aí, é só pedir que a gente puxa aqui os diretores, tá? Eles estão aqui à disposição, então faço referência aqui ao Ricardo Cardoso, nosso diretor industrial, e ao José Soares, nosso diretor comercial de papéis. Mas eu vou seguir aqui nas respostas primeiro. Então vamos lá. Esse volume de produção, ele vai no 3T, vai seguir o ritmo do 2T. As máquinas estão estáveis, a gente está bastante seguro, uma estabilidade ótima em todas as máquinas, não temos nenhuma exceção aqui no momento, tá? Essa variação do guidance que você citou, e a gente sempre esclarece que que a gente faz movimentos, paradas mercadológicas, vamos falar assim, né? E aí eu faço referência à resposta anterior que eu dei ao Léo sobre as máquinas de reciclado. Então, a gente sim tem uma capacidade de reciclado que a gente opera conforme o custo de oportunidade. Tá? É tão direto quanto isso. Então, essa variação, como você bem colocou, tivemos um problema de manutenção, sim, que foi pontual, que já está estabelecido, e pela minha resposta, já está restabelecido, e pela minha resposta inicial aqui das máquinas estão operando bem, não vem nenhum efeito daí. Mas, pelo preço das aparas que eu citei há pouco, né, a gente ainda enxerga essas máquinas de reciclado ou paradas ou parcialmente paradas. Né?
Então, essa variação do guidance da produção, ela sempre vai acontecer em função de questões mercadológicas, geralmente explicadas pelas máquinas de reciclado, tá? Quanto a cartões, deixa eu trazer também, fazendo aqui uma referência aqui um pouco mais elaborada, né? Tem que fazer um paralelo rápido aqui, né? No Kraftliner, esse é um produto mais combativo e mais competitivo em vários mercados do mundo, extremamente flexível. Eu poderia dar vários exemplos aqui. O Kraftliner, ele tem uma capacidade de, exatamente pelo mercado de papelão do lado, são quase 200 milhões de toneladas de container board, vamos falar assim, né, para não ficar só no Kraftliner. Um mercado extremamente dinâmico no mundo todo, e com uma facilidade de uso enorme. Claro, cada um com seus mercados, proteína vermelha, assim por diante, até os vários usos industrial, mas é um produto muito dinâmico e grande volume. Portanto, eu estou falando aqui de 200 milhões de toneladas. Quando eu falo de cartões, é um mercado de nicho, dentro do... Eu citei aqui os 200 milhões do container board, eu poderia citar também o grande mercado de fibras do mundo, são mais de 400 milhões de toneladas. O cartão é um mercado pequeno nesse contexto, e quando a gente cita os produtos no qual a gente opera, principalmente o LPB, o CUK e assim por diante, a gente sempre procura ter produtos high-end de nicho, né? São volumes bem menores, são grandes quando a gente cita o número, né? 4, 5 milhões de toneladas, mas no contexto do mercado global é pequeno, né? Então, esse mercado ele é muito sensível à queda de renda, por exemplo. Quando há algum tipo de queda de renda, esse mercado migra parcialmente para plástico e assim por diante. A despeito do discurso que a gente vê do uso do plástico único, né? A gente continua vendo uma taxa de reciclagem muito baixa, menor ainda do que níveis históricos, e o produto por custo, né? As grandes marcas ainda, aquelas que se preocupam menos com isso, ainda migrando para o uso de plástico, né? No nosso caso, a gente é um cartão, como vocês bem sabem, reciclável, com taxas muito altas, etc. E as marcas que valorizam mais isso não mudam os seus volumes. Mas a renda tem, pelo mercado de cartão, ser um mercado pequeno no contexto global de produção de fibras, o mercado de cartões sofre com renda, nesses momentos de maior competitividade. Isso é circunstancial, isso absolutamente circunstancial. O produto cartão é um produto vencedor no longo prazo. A gente acompanha o P&D dos fabricantes, principalmente de alimentos líquidos, vem aí novidades revolucionárias do uso desses cartões. Então, eu prefiro pensar assim, Caio, a flexibilidade da máquina 28, que eu citei aqui no início, compensa o eventual volume de cartão, por toda essa explicação longa que eu dei para vocês. Ainda bem que a gente lá atrás pensou em preparar essa máquina para liner de gramatura mais pesada, mas que, em relação ao craft americano, tem um ganho de gramatura importante, de 10% a 15%. Então, o cartão, sim, tem sofrido com volume e a gente tem compensado isso com liner, tá? Por fim, essa questão da importação, vamos falar assim, essa exportação chinesa dos últimos anos, que provocou ou era uma tentativa de deflação, eles estavam exportando a deflação deles, né? Esse cartão, principalmente folding, né? Portanto, não é no mesmo nível de qualidade dos produtos que eu estou falando aqui, que requerem fibra longa, requerem máquinas integradas, etc. Mas no folding, a China colocou, você mesmo já deu a resposta, são máquinas que, quando você faz a conta da celulose que chega lá
e depois sai como cartão. A gente não entende como é que esse capital é remunerado, mas não vão aqui elaborar sobre isso. Estou aqui simplesmente falando das questões de competitividade, né? Quando isso acontece, no caso do folding, de fato, isso atrapalha. Eu queria deixar claro para vocês, e é sempre importante a gente qualificar a questão dos cartões, né? O nosso volume de cartões, próximo de 80% do que a gente produz, 80% da minha capacidade total de cartões, são para produtos como de alto valor agregado, como o LPB ou chamado pelo produto final, né? Ou alimento líquido ou beverage. E só 20% a gente produz esse folding que compete com os chineses, mas que tem sim invadido não só a América do Sul, mas a Europa também, né? Vamos ver essa circunstância como vai se manter, mas, de novo, a gente não foca no produto folding que sofre essa competitividade da China. Tá? Desculpa mais uma vez pelas respostas mais longas. Muito obrigado, Cristiano. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Barcelos, Bradesco BBI. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta sobre papel cartão, Cristiano, eu entendo que papel cartão, sobretudo o setup da máquina 28, é uma das principais alavancas de valor que podemos ver na empresa aí no médio prazo. Você mesmo agora comentou um pouco sobre como a MP28 está rodando aí num mix, né, aquém do potencial. Então, eu vou separar minha pergunta aqui, essa primeira pergunta em duas aqui, em curto prazo e médio prazo. No curto prazo, então, especificamente no segundo semestre, como que vocês estão vendo o mix da MP28 e como que vocês estão vendo o volume de cartão da empresa? E no médio prazo, que daí é onde eu entendo que tem a maior oportunidade, é quando que vocês projetam que conseguirão extrair um melhor mix e, portanto, mais valor da MP28. E aí minha segunda pergunta é sobre a linha de custos e despesas. Do lado de custo, vocês podem comentar um pouco mais sobre a tendência de custo de celulose que vocês estão vendo para o segundo semestre? E daí, especificamente, em custo de fibras, seria interessante ouvir um pouco mais sobre o motivo pelo qual esse item foi um pouco mais alto nesse último tri. E do lado daí de despesas, especificamente da parte de despesas com vendas, eu entendo que essa linha subiu por conta desse reajuste de container que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né, um pouco mais complicado, mas seria interessante se vocês pudessem dar mais detalhes sobre o novo patamar aqui de despesas com vendas. Obrigado. Obrigado, Rafael. Então, no cartão é isso que você falou, no curto prazo a gente deve fazer mais na máquina 28, mais Kraftliner, né? O Kraftliner, eu posso fazer uma referência aqui, né? Ele tem, com essa saída estimada que a gente espera agora no terceiro trimestre, quase 2 milhões de Kraftliner virgem nos Estados Unidos, né? Com esses fechamentos, grandes fechamentos de fábricas anunciados, vocês podem voltar a calls passados. A gente sempre falou que o liner ele vai ficar no futuro, né? A tendência do mundo certamente é ir mais para reciclado. O reciclado vai bater naquela explicação que eu dei há pouco sobre o equilíbrio de oferta e demanda, etc., né? Muito sensível a preço. Mas o que ficar de kraftliner no mundo, de fibra virgem, ou vai servir para essa reposição da cadeia pelo ciclo de vezes que você consegue reconstituir a fibra de uma caixa, né? Mas a gente acredita muito num prêmio de preço no longo prazo do kraftliner no mundo. O kraftliner, ele vai 100% fibra virgem, ele vai ser um produto restrito àqueles produtos que realmente precisam por umidade e por contato direto com o alimento, e assim por diante. Então, no longo prazo, a gente enxerga, e aí faço aqui a continuação, você fez a pergunta do curto e do longo, né? Então, no curto, a gente vê mais liner nessa máquina. E no longo, e você citou aqui que você enxerga a máquina 28 como, o ramp-up da máquina 28 como uma grande criação de valor aqui
para a Klabin, e eu reforço, acho que você tem toda a razão, só queria, eu já volto sobre a explicação do cartão aqui no longo prazo, né? Mas sim, a máquina 28 é o grande benefício de criação de valor, mas queria lembrar que a gente tem florestas com raio médio muito menor, com a aquisição do KET, e a gente tem uma capacidade de integração muito maior também com o Figueira, né? Então, acho que esse contexto de Klabin, com essa explicação que eu dei lá no início, esse ciclo de investimento feito, que a gente agora parou para esperar fazer muito fluxo de caixa livre aqui, ele tem um período aqui de pelo menos 2 anos de rampa disso, de benefício estrutural de tudo isso que eu falei, e depois, obviamente, a gente vai estar bastante desalavancado para pensar no futuro, né? Então, sim, eu vejo no curto prazo mais liner na máquina 28, no médio, isso deve estabilizar, vamos falar, o potencial de encher a máquina com cartões, deve estabilizar por volta de 27, início de 27, mas eu quero colocar essa nota de rodapé que eu disse para vocês aqui. O liner, principalmente com essa característica de gramatura um pouco mais alta, mas que ganha gramatura em referência ao produto americano, o liner no longo prazo será um produto com prêmio de preço. E eu faço um lembrete aqui, não sei se todos me acompanham nisso. Eu, há 8 anos, tenho falado do prêmio da fibra longa sobre a fibra curta. Tá? Isso, se voltarem alguns calls no passado, isso se tornava um debate aqui entre nós e vocês e em outros eventos. E acho que ninguém tem dúvida hoje sobre esse prêmio, e a gente falava exatamente porque o ritmo de saída da fibra longa era muito rápido, que iria acontecer por custo caixa do hemisfério norte, mas que a restrição de uso da fibra curta faria com que, portanto, nenhum demérito à fibra curta, mas o prêmio seria maior, abriria essa boca de jacaré e vai se manter, que é o que a gente acredita. Volto a trazer aqui como referência o liner. O liner em longo prazo, principalmente o de alta gramatura, terá prêmios sobre hoje. O que pode fazer com que lá no futuro, além de ter a oportunidade de encher essa máquina em cartão lá em 27, se eu pensar um pouco mais alongado, o Kraftliner pode ser uma grande alternativa para essa máquina 28. Tá? Quanto a custos, a gente teve sim um efeito por clima. Tá? Vocês também acompanham a Klabin há muito tempo. O raio médio estrutural caiu muito, sim, mas a gente teve bastante estabilidade de clima. E aqui eu faço o seguinte lembrete, né? Eu sempre gosto de ser transparente com um problema, mas também dizer a nossa visão estrutural da coisa, né? Nós estamos, a gente não pode se esquecer que o Paraná, poderia citar Santa Catarina aqui, mas como o efeito foi na celulose de fibra curta, e estamos falando do site de Ortigueira, nós estamos no lugar mais produtivo do mundo do eucalipto, tá? A gente não pode tirar isso do radar, né? E o benefício disso, né, como vocês bem sabem, é o solo, né, a quantidade de sol que a gente recebe e a precipitação, portanto, a quantidade de chuvas lá, né? E aí, estar no lugar mais produtivo do mundo, nessas horas, também traz, se vocês olharem o volume de chuvas do Paraná em relação a outras regiões do mundo, principalmente mesmo aqui no Brasil, o Brasil tem o centro-oeste muito seco nesse período do ano, e a gente tem lá no Paraná um volume de chuvas muito grande. Isso prejudica, sim, no curto prazo, um pouco da logística, e isso cristaliza no custo de fibras. Olhando mais no médio e longo prazo, isso vai ser totalmente resolvido, e essa filigrama, vamos falar, dessa variação que a gente tem, se vocês olharem o custo caixa da Klabin, seja pelo volume que virá ainda, que a gente já citou aqui, de produção, seja por esse basket de fibras que a gente tem com raio médio muito baixo e com a melhor produtividade do mundo, o custo caixa da Klabin no longo prazo, estruturalmente, é queda. A gente vê como queda de forma nominal comparado com os números de hoje, né? Então, é uma referência só de clima aí que a gente teve no custo de fibras, que isso se resolve e a visão de longo prazo é positiva, tá?
Despesas de logística que você falou, faço referência aqui ao nosso diretor Roberto Bisogni, que está também no call aqui, mas respondo rapidamente. Sim, tivemos um aumento na despesa de venda, isso deve continuar, isso conversa com o mix, quando a gente busca mercados novos, eu saio dos contratos, só relembrando rapidamente, se eu estou aqui no ano de 25 fazendo meu contrato de 26, eu estou dizendo o mix que eu vou vender para poder fazer um contrato com os armadores e negociar a tarifa, volumes e, portanto, as tarifas que eu vou obter em função desses volumes. Quando durante um ano eu mudo esses destinos, isso, se eu não tivesse destino no meu contrato, faz com que eu seja exposto a um contrato spot, isso acaba trazendo, vamos falar, um nível de tarifa maior, mas, novamente, a mesma referência que eu fiz há pouco tempo sobre o preço, que quando a gente acessa o mercado novo, a gente, a princípio, pega, claro, em situações diferentes, mas, a princípio, um preço pior, o frete é a mesma coisa, mas a gente tem como resolver isso no médio prazo. Então, a logística a gente se acerta à medida que a gente se reorganizar no mix, ok? Perfeito, obrigado. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Até o próximo call. A teleconferência da Klabin está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.